E hoje mais um vídeo informativo e educativo. Vamos falar de boas empresas, pagando dividendos inclusive, tem ações baratas e, como sempre, trago alguns fatos, opiniões e alguns comentários. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Bom, e vamos começando então falando aqui do Banco do Brasil. Essa semana foi destaque aí na bolsa. As ações fecharam a semana com uma alta aí de mais de 12%. O otimismo em cima das ações do Banco do Brasil começou aí logo no início da semana, com a presidente acalmando, os investidores, onde nas palavras dela aí, em relação ao Banco do Brasil, ela assumindo compromisso de entregar resultados relevantes aí para os acionistas do banco. E depois disso, passado aí 2, 3 dias mais ou menos, o Banco do Brasil vem a público, divulgando aí o fato relevante com o payout para 2023, que será de 40%, mantendo aí o percentual que já vinha sendo praticado. E também comunicou o fluxo dos pagamentos, que também seguem aí de forma trimestral, com pagamentos complementares. Então será um fluxo aí de 8 pagamentos por ano, aí, considerando os complementares. Pausem o vídeo aí para vocês verem as datas para ficar atentos. Mas aí é o seguinte, a notícia é positiva para o Banco do Brasil, para o acionista, porque já tira um pouco daquele medo do mercado de que a política de dividendos do Banco do Brasil poderia ser alterada aí nesse novo governo. Pelo menos, ao que tudo indica, em 2023 não será o caso. E com isso, o banco segue aí dentre as preferências do setor financeiro para bons dividendos agora em 2023. E se a gente pensar aqui, que em 2022 o banco pagou aí mais ou menos uns R$4 por ação em dividendos e juros sobre capital próprio para o acionista, e isso confrontado aí com as cotações de hoje na casa aí dos R$40, a gente está falando de um dividendo próximo aí ou acima dos 10%, o que não é nada mal. A grande pergunta, a grande questão é: o banco vai seguir lucrativo em 2023? Os analistas estão confiantes que sim, inclusive a maioria recomendando aí as ações do Banco do Brasil, como eu disse, apostando aí no dividendo superior a 10% para 2023. É bem possível, se o banco conseguir manter essa rentabilidade que ele veio entregando ao longo aí dos trimestres de 2022, é muito possível que sim, que tenhamos bons dividendos aí em 2023, tendo em vista o payout que já foi divulgado aí ao mercado. Mas eu queria saber a sua opinião. Você está posicionado ou você fica de fora? E ainda falando de bancos e pagamentos de dividendos, essa semana nós tivemos também o Banco Santander comunicando aí pagamento de juros sobre capital próprio, R$1,7 bilhão que serão distribuídos aí para os acionistas. Os valores na tela aí para vocês, referente a cada classe de ativo. A data compra a ter direito é até o dia 26 de janeiro e o pagamento será a partir do dia 6 de março. Semana meio conturbada aí para os bancos, em meio a declarações, a críticas aí do presidente em relação ao Banco Central. O mercado ainda fazendo as contas em relação aí ao rombo das lojas americanas. Entre os 4 grandes bancos, Santander e Bradesco, são os dois aí, que mais estão expostos como credores da Americanas. Porém, a lista de credores é bem mais extensa do que essa aí. Então, é um caso aí que ainda vai dar muito pano para a manga. Talvez, os bancos até percam alguma coisa, pode ser que sim, mas fato é que os acionistas já perderam, os minoritários, infelizmente, já perderam. E aí fica mais uma vez o alerta. Tem que diversificar, não tem jeito. Olha só que coisa, Uma empresa, ela está impactando o varejo, os bancos, está impactando vários fundos. Eu li uma matéria mais cedo, dando conta aí que centenas de fundos estão expostos ou estavam expostos aí a Americanas. Inclusive o Nubank, que tinha um percentual alocado em debêntures da empresa. Olha só. Às vezes você está aí achando que colocou o seu dinheiro no lugar seguro, mas você não tem ideia de onde que eles estão investindo o seu dinheiro. É necessário diversificar. Não tem essa de que quem diversifica não sabe o que está fazendo. Isso é conversa mole
para vender curso. Por mais que você saiba o que você está fazendo, você nunca vai saber o que os gestores estão fazendo. Pergunta aí para o investidor de IRB se ele sabia o que os gestores estavam fazendo antes da carta da esquadra. Agora está aí Americanas. Ó. Pergunta para o investidor de Americanas se ele sabia o que os gestores estavam fazendo. Se nem os grandes fundos sabiam, você que vai saber. Então a única forma de se proteger disso é diversificando entre setores. Bom, e seguindo falando de boas empresas, a temporada de resultados trimestrais está chegando e algumas empresas já estão divulgando ao mercado as suas prévias operacionais do quarto trimestre de 2022. E essa semana nós tivemos aí a JHSF divulgando a sua prévia ao mercado, alguns números avançando. Na parte de corporação, as vendas contratadas tiveram uma alta aí de mais de 23% comparado com o mesmo período de 2021. Os shoppings da empresa também apresentaram um crescimento de vendas 7,7% na comparação com o mesmo período em 2021 e no consolidado aí foi um crescimento de 27,8% na comparação anual com 2021 e mais de 56% comparado com 2019. Ou seja, né, os shoppings já retomaram em relação à pandemia e a parte aí de hospitalidade e gastronomia também vem crescendo aí conforme reportado pela empresa, além do aeroporto executivo internacional crescendo aí 469% em voos internacionais. Essa é uma empresa então que segue fazendo um bom trabalho. A JHSF tem conseguido evoluir aí, né, dentro das suas principais linhas de negócio. Vamos aguardar o resultado consolidado aí do quarto trimestre para a gente ver principalmente como é que ficaram as margens da empresa, mas em relação a isso, o mercado tem penalizado aí as ações nos últimos meses aí, né? 2022 nós já vimos que essas empresas vêm perdendo margem. Os juros altos é um problema para esse setor porque ele encarece os financiamentos para o cliente. Além disso, ele encarece os juros da dívida das empresas, né? Então o mercado ele tende a penalizar mais esse tipo de ação na Bolsa de Valores. Bom, e falando de valorização de ações, uma empresa que tem se destacado fortemente no mercado, não só na última semana, mas nos últimos meses, é a PetroRio. Só nos últimos 12 meses aí, a empresa entregou uma valorização nas cotações aí de mais ou menos 70%. Em 5 anos é mais de 2.000% de valorização. Isso aí sem nenhum centavo de dividendos. É apenas valorização de capital mesmo, né? E em relação a dividendos, né, começa a surgir uma pergunta no ar, né, se teremos dividendos da PetroRio. Olha, ainda não tem nada oficial divulgado ao mercado, mas em relação ao otimismo aí dos analistas, né, que fazem a cobertura da empresa, eles têm apontado, né, a PetroRio como uma das ações mais baratas da Bolsa, olhando pela ótica do EBITDA. O mercado tem projetado aí, né, 3 vezes EBITDA para 2023, com uma margem operacional aí acima dos 75%. Essa é uma empresa que eu já falei dela aqui no canal várias vezes, né? E o negócio da empresa basicamente, né, se resume em melhorar os campos, né, de produção, revitalizar os campos de produção, aumentando essa produção e diminuindo os custos de produção. Inclusive é isso que tem feito essas margens operacionais subirem tanto. A empresa tem conseguido fazer isso muito bem e aliado a isso, se o petróleo sobe ou ao menos se mantém ali em níveis estáveis, né, em níveis sustentáveis de preço, acaba contribuindo aí para que a empresa consiga entregar grandes lucros, conforme a gente tem observado nos últimos trimestres. E ainda sobre dividendos, né, que tem começado a se especular aí em algumas matérias, algumas notícias. Como eu disse, não tem nada oficial ainda divulgado pela empresa. O que se sabe, né, é que a empresa está investindo, fazendo aquisições e revitalização dos campos aí de produção. E de outro lado, é uma empresa que tem gerado muito caixa. A empresa está com o endividamento aí praticamente zerado. E isso é predisposição para pagamento de dividendos. Mas talvez ela está vislumbrando ou olhando alguma coisa maior lá na frente, em se falando de investimentos. O mercado então de olho aberto aí nas petrolíferas em 2023.
Bom, e agora voltando a falar mais um pouco aí sobre dividendos, esses dias eu postei um vídeo, né, trazendo aí uma relação de empresas que tem um histórico bastante fiel de Datacom em meses específicos. E com isso, né, eu recebi muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre outras empresas que não apareceram na minha relação. E elas não apareceram justamente porque elas não tinham aquele histórico fiel de remuneração certinha, que se repete ano após ano, sempre naquele referido mês. Mas como eu recebi muitas mensagens de empresas específicas, eu resolvi trazer aqui agora as mais perguntadas, digamos assim, né? E uma delas é a Klabin. Muita gente perguntou, né, sobre o histórico de Datacom e da Klabin e os meses mais frequentes aí de Datacom para a empresa, né, pelo menos um norte aí para quem é investidor. Então, olhando aí pelo menos de 2017 para cá, os meses aí de Datacom mais propensos aí para a Klabin foram fevereiro, agosto e também outubro e novembro, se repetiu bastante. Vamos ficar de olho agora no finalzinho de janeiro aí em Klabin, porque talvez, pode ser que a gente tenha algum anúncio aí de proventos para a empresa. Mas é como eu expliquei, né? Não tem um histórico fiel de se repetir. Então não dá para cravar certinho que vá ter o anúncio. Uma outra empresa que também eu não comentei no vídeo sobre Datacom, mas que muita gente me pediu para trazer aí um breve histórico, é a Unipar. É uma empresa que tem pago bons dividendos e ficou mais ou menos assim, né? Abril se repetiu bastante aí nos últimos anos e depois o mês de agosto e novembro, mas não é cravado aí de se repetir ano após ano. Lembrando que eu estou falando aqui de mês de Datacom, tá pessoal? Então se você é aquele investidor que monitora os meses aí de Datacom, os meses de anúncio de dividendos para você se antecipar ao aporte, você já tem que ficar ligado um mês antes. Essa é a ideia para quem é investidor da empresa. Outra empresa também que me perguntaram muito aí sobre históricos de Datacom é a Caixa Seguridade. Ela não tem um histórico grande ainda para avaliar, né, porque ela é recente na Bolsa de Valores, desde que ela entrou foi só aí 3 anúncios da empresa, mas vejam aí que se repetiu no mês de novembro e tivemos um anúncio em abril. Então, como não tem um histórico para a gente poder avaliar e tirar uma conclusão mais assertiva, vamos ficar na expectativa aí para abril. Quem sabe a empresa vai ter Datacom chegando aí, né? Para quem está monitorando, já pode ficar de olho a partir de março. Outra empresa que me pediram bastante também para comentar o histórico de Datacom é a AS Brasil. É outra empresa que não dá para tirar muita conclusão assertiva em relação ao mês de anúncio, né? Porque desde que ela fez a incorporação, né, da AS Tietê, só tivemos 3 anúncios. Vejo que no mês de agosto se repetiu, mas o mês de maio, ó, já não repetiu em 2022. E se a gente olhar o histórico de negociação do ticker antigo, da TIET 11, por exemplo, né, os meses de abril e maio foram bastante recorrentes aí para a Datacom. Lembrando que esse ticker aí não negocia mais, tá pessoal? Mudou para ASB3. Mas aí eu fui olhar lá na política de destinação de resultados da AS Brasil hoje, e o que diz por lá é que os dividendos serão declarados em base semestral e os JCP em base anual. Então não dá para a gente saber ao certo, mas se forem 3 pagamentos por ano, provavelmente até em maio, pode ser que tenha alguma coisa. No meio do ano ali, né, julho, agosto, talvez mais alguma coisa, e mais para o final do ano, lá no mês de novembro. Isso baseado no histórico de anúncios, aí, levando em conta também as ações antes da empresa fazer a incorporação. E mais uma também que me pediram muito aí o histórico de Datacom, que eu não listei no vídeo que eu fiz sobre esse assunto, é a Petrobras. Em relação à Datacom, a Petrobras não tem um histórico de meses específicos que se repete ou que se repetiu ao longo aí dos últimos anos, mas se a política da empresa que é hoje, né, não mudar, não tiver nenhuma alteração, muito provavelmente ela vai continuar pagando trimestral. E os meses aí de prováveis anúncios, né, é perto aí do mês de abril, pode ser que tenha algo anunciado, se nada mudar. No meio do ano também, né, entre julho e agosto, e depois aí mais para o fim do ano, perto aí do mês de novembro, lembrando mais uma vez que é se a política de dividendos da empresa não for alterada, tá pessoal? Mas o vídeo que eu me refiro, né, sobre a listagem de todas as empresas, né, que eu consegui fazer um levantamento aí mais fiel de Datacom,
Eu vou deixar ele no card aqui para vocês acessarem, né? Tem várias empresas, para quem estuda empresas aí com a ótica de dividendos, que quer ter uma previsão aí de fluxo de caixa entrando aí para a sua carteira. Eu acho que é um estudo interessante que vale a pena para o investidor de dividendos. O vídeo está no card disponível para vocês acessarem. Por hoje então é isso. Um abraço, bons estudos e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!